O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 525. Profecias e juízos sobre a mulher Sabeia de Betleque, a inspirada por Deus. Valtorta descreve a visão do dia 5 de novembro de 1946. Bem pobre é a propriedade que mantém a união heterogênea dos amigos de Zaqueu, especialmente agora, quando o inverno não alegra os corações. Contudo, eles a amam e, contentes, a mostram com orgulho a Jesus. Os 3 campos de trigo arados e escuros, o pomar com poucas árvores produzindo e as outras muito novas, para se expirar que já o estejam. Uma ou outra fileira mirrada de videiras, a horta, um pequeno curral com uma vaquinha, no galinheiro algumas poucas galinhas, 5 casais de pombos, 6 ovelhas, um casebre com uma cozinha e 3 quartos. Um telheiro que serve como depósito de lenha, uma varanda e um lugar para o feno, com a beira meio esborcinada e uma cisterna de água lodosa, nada mais. Se o tempo nos ajudar, se os animais tiverem filhotes, se as árvores vingarem, tudo é no condicional, as esperanças são muito precárias. Mas alguém se lembra do que ouviu falar anos atrás, da prodigiosa colheita que Doras fez com a bênção dada pelo mestre, a fim de que Doras fosse mais humano com os seus servos camponeses, e diz: E se tu abençoasses este lugar, Doras também era pecador? Tens razão. O que eu fiz sabendo que aquele coração não mudaria, eu farei também para vocês, que já tendes o coração mudado. E ele abre os braços para dar a bênção, dizendo: Eu faço logo, pois quero mostrar-vos que vos amo. Depois continuam pela estrada que vai para o rio, indo pela margem de campos arados, de terra gorda e escura e com pomares agora despojados pela estação. Perto de uma curva aparecem alguns escribas que vêm se aproximando. A paz seja contigo, mestre. Nós ficamos esperando aqui para venerar-te. Não. É para certificar-vos de que eu não cometo fraude. Fizeste bem. Persuadi-vos de que eu não tive meios para ver a mulher, e nenhum daqueles que estão com ela. Vós, tu e tu, estáveis de guarda na casa do Zaqueu e vistes que nenhum de nós tinha saído de lá. Vós chegastes antes de mim à estrada e vistes que nenhum de nós foi para a frente. Vós tendes a intenção de impor-me certas cláusulas quanto ao encontro com aquela mulher, e eu vos digo que as aceito antes mesmo que as façais. Mas se não sabes quais são? Não é verdade que as quereis fazer? É verdade. Assim como eu sei dessa vossa intenção, que só vós conheceis, assim também eu sei o que me iríeis dizer. Eu vos digo que aceito o que quereis propor-me, porque servirá para dar glória à verdade. Falai. Sabe como estão as coisas? Sei que a mulher por vós é julgada de endemoniada, e que, porém, nenhum exorcista pôde expulsar dela o demônio. Mas eu sei que ela não profere palavras de demônio, assim dizem aqueles que a ouviram falar. Pode jurar que não a viste nunca? O justo não precisa jurar nunca, porque sabe que tem o direito de ser acreditado quanto ao que diz. Eu vos digo que nunca vi e que nunca passei pela terra dela, e todos daquela terra podem confirmar isso. No entanto, ela persiste em dizer que te conhece e conhece o teu rosto e a tua voz. De fato, sua alma me conhece pela vontade divina. Tu dizes pela vontade de Deus, mas como o podes afirmar isso? Foi-me dito que ela profere palavras inspiradas por Deus. Mas o demônio também fala de Deus? Mas ele fala com erros misturados de propósito para desviar os homens para pensamentos de erro.
Pois bem, nós quereríamos que tu nos deixasses fazer a mulher passar por uma prova. De que modo? Tu não a conheces mesmo? Eu vos digo que não. Está bem. Nós mandaremos à frente alguém que vá gritando, eis o Senhor, e nós ficaremos olhando se ela saúda o que vai com ele, como se fosses tu. É uma pobre prova, contudo eu aceito. Escolhei vós entre os que me acompanham quais são os que serão mandados à frente. E eu vos acompanharei com os outros, mas se a mulher falar, vós a deixeis falar à vontade, a fim de que eu julgue as palavras dela. É justo. O pacto está feito e o manteremos fielmente. Mestre, nós somos todos teus adversários, não somos todos teus adversários. Alguns entre nós estão em posição de expectativa e com sincera vontade de ver a verdade, para te seguirmos, diz um escriba. É verdade, e esses serão muito amados por Deus se assim fizerem. Os escribas examinam os apóstolos e estranham a ausência de muitos, especialmente a dos Iscariotes. E depois escolhem Judas Tadeu e João. Além disso, tomam consigo o ladrão convertido que está pálido e magro e com os cabelos avermelhados. Aqueles que, pela idade e pela fisionomia, têm certos pontos em que se parecem com o mestre. Nós iremos à frente com esses homens. Tu fica aqui com os nossos companheiros e com os teus, e um pouco depois acompanha-nos. E assim fazem. Já estão à vista os bosques que margeiam o rio. Um sol de inverno já no ocaso doura as pontas das árvores e espalha uma luz amarela e bem clara sobre as pessoas que se abrigaram junto às árvores. Eis aqui está o Messias, levantai-vos! Vinde ao seu encontro! Gritam os escribas que foram à frente, desviando-se para uma trilha que termina em um gigantesco carvalho de grossas raízes meio descobertas, parecendo umas cadeiras para os que se abrigam ao redor do seu tronco. O grupo de pessoas que lá estão ao redor da árvore se vira, se levanta, abre alas, encaminhando-se para ir ao encontro dos que vêm chegando. E junto ao tronco ficam somente 3 escribas. João de Éfeso, um homem e uma mulher já de idade, e mais uma mulher que está sentada sobre uma raiz saliente encostada no tronco, com a cabeça inclinada sobre os joelhos, que estão apertados por entre os braços que a cingem, coberta de alto a baixo por um véu de um roxo tão carregado que parece preto. Ela parece estar alheia a tudo, nem dá sinal de ouvir a gritaria. Um escriba toca no ombro dela. Um escriba toca no ombro dela, né? Que é a mulher. Está aqui o mestre Sabeia. Levanta-te e saúda-o. A mulher nem responde nem se move. Os 3 escribas olham um para o outro e sorriem irônicos, fazendo a outros que vão à frente o sinal de que entenderam. Mas como os que estavam esperando, não tendo visto Jesus, ficaram silenciosos. Os escribas gritam mais forte ainda, eles e seus companheiros, para que a mulher não perceba o engano. Mulher, diz o escriba à velha mãe que está com a filha. Pelo menos saúda o mestre e diz à tua filha que também o faça. A mulher se prostra, junto com o seu marido, diante de Tadeu, de João e do ladrão arrependido. E depois, levantando-se, diz à filha: Sabeia, o Senhor está aqui, vem venerá-lo. A jovem não se move. O sorriso irônico dos escribas se acentua, e um deles, magro e narigudo, diz com uma voz anasalada e arrastada: Não esperavas esta prova, não é mesmo? E o teu coração está tremendo. Escuta, porque a tua fama de profetisa está em perigo, e não brinques com a sorte. Parece que isto basta para mostrar que és mentirosa. A mulher levanta de repente a cabeça, joga para trás o véu e olha com os olhos bem abertos, dizendo: Eu não minto, ó escriba. Eu não tenho medo, porque estou com a verdade. Onde está o Senhor? Como?
Dizes que o conheces e não o estás vendo? Ele está diante de você. Nenhum destes é o Senhor. Por isso eu não me movia. Não é nenhum destes. Nenhum destes? Como? Aquele Galileu louro não é o Senhor? Eu não o conheço, mas sei que é louro e de olhos azuis. Não é o Senhor. Então, é aquele alto e sério. Cuidado, que se trata de um rei, e certamente é ele. Não é o Senhor. E entre estes não está o Senhor. E a mulher torna a baixar a cabeça por entre os joelhos, como antes. Passa algum tempo depois, eis que Jesus vem vindo. Os escribas impuseram silêncio total àquelas pessoas, poucas pessoas. Por isso a chegada de Jesus não foi saudada por nenhum hosana. Jesus vem vindo à frente e caminhando lentamente, silenciosamente. A erva viçosa abafa todo o barulho dos passos. Enquanto isso, a velha enxuga suas lágrimas com um véu e um escriba a ofende, dizendo: Vossa filha é doida e mentirosa. E enquanto o pai suspira e até censura a filha, Jesus chega ao fim da trilha e para. A jovem, que não pode ouvir nada, que não pode ver nada, põe-se de pé, tira o véu, descobre assim completamente a cabeça e estende os braços, dando um forte grito. Eis-o que vem a mim, o meu Senhor! Este é o Messias, homens! Eu vejo sobre ele a luz de Deus que nulo mostra. Ele presta honra. E se joga no chão, mas ficando em seu lugar a uns 2 metros perto de Jesus, com o rosto no chão por entre a grama, e grita: Eu te saúdo, ó Rei dos povos, ó admirável, ó Príncipe da paz, Pai do século futuro, chefe do novo povo de Deus. E fica prostrada por baixo do amplo manto escuro de um roxo quase preto como véu. No momento em que ela se pôs de pé junto ao tronco negro, depois de ter tirado o véu, ficou com os braços estendidos para a frente como se fosse uma estátua. Eu pude notar que por baixo do manto ela está vestida com uma veste de lã pesada, de uma cor branco-marfim, presa simplesmente por um cordão ao pescoço e à cintura. E, sobretudo, eu pude admirar a sua beleza de mulher já formada. Teria uns 30 anos. E 30 anos na Palestina equivalem pelo menos a uns 40 dos nossos, em geral. Pois se para a Virgem Maria esta regra faz uma exceção, para as outras mulheres a maturidade vem logo, especialmente as que têm os cabelos pretos e são morenas e formosas como esta. Esta é o tipo clássico de mulher hebreia. Eu creio que assim tenham sido Raquel, Ruth e Judite, célebres por sua beleza, alta, formosa e contudo esbelta, de pele lisa e de uma palidez amorenada, de boca pequena e lábios um pouco túmidos e vivamente vermelhos, nariz reto, longo e delicado, 2 olhos profundos, escuros e aveludados, dentro de um arco de cílios longos e abundantes, de fronte alta, lisa de rainha, de um oval, um tanto alongado e com olhos e com longos cabelos de ébano e esplêndidos, como uma grinalda de ágatas. Não é uma joia, mas um corpo escultural e uma imponência de rainha. Ei-la levantando-se e mostrando suas mãos longas, meio amorenadas, muito bonitas, unidas aos braços por uns pulsos delicados. Ei-la de novo de pé junto ao muro escuro. Ela está agora olhando para o mestre e sacode a cabeça porque alguns escribas lhe estão dizendo: Estás enganada, Sabeia. Ele não é o Messias, mas é aquele que viste por primeiro, sem que o reconhecesses. Ela sacode a cabeça e continua firme, séria, e não tira os olhos do Senhor. Depois seu rosto se transfigura em uma expressão que eu não sei dizer se é de viva alegria ou de uma sonolência estática, mas tem de uma ou de outra coisa, pois parece empalidecer como quem está perto de desmaiar, enquanto toda a sua vida se concentra nos olhos que se tornam luminosos com uma luz de alegria, de triunfo, de amor, não sei. Estarão rindo aqueles olhos? Não. Eles não riem, como também não ri aquela boca séria. No entanto, há uma luz de alegria neles e cada vez mais aqueles olhos vão adquirindo um grau de intensidade impressionante.
Jesus olha para ela com seu olhar manso, mas um pouco triste. Estás vendo como é uma doida? Sussurra-lhe um escriba. Jesus não responde uma só palavra. Sua mão esquerda está pendente ao longo do lado. A direita segura o manto sobre o peito e fica olhando sem nada dizer. A mulher abre a boca e estende os braços como antes. Parece uma enorme borboleta de asas roxas e de corpo cor de marfim velho. E um novo grito sai de seus lábios. Ó Adonai, tu és grande, somente tu és grande, Adonai. Grande és tu no céu e na terra, no tempo e nos séculos dos séculos, e além do tempo, desde sempre e para sempre, ó Senhor, Filho do Senhor. Debaixo dos teus pés estão os teus inimigos, e mantém firme o teu trono o amor daqueles que te amam. Sua voz vai se tornando... Aí ela fala, né? Ela já falou. Sua voz vai se tornando sempre mais firme e forte, enquanto os olhos se afastam do rosto de Jesus e se voltam um pouco distante, olhando para cima, por cima das cabeças dos que estão perto dela, e que ela, estando de pé, encostada ao tronco de carvalho, que está sobre uma elevação do solo, como se fosse um barranco de pequena altura, domina sem dificuldade. Depois de uma pausa, ela continua. O trono do meu Senhor está ornado com as 12 pedras das 12 tribos dos justos. Na grande pérola que é o trono, branco e precioso trono resplandecente do Santíssimo Cordeiro, estão encastoados topázios com ametistas, esmeraldas com safiras, rubis e sardônicas, ágatas e crisólitos, os esberilos, onix, jaspes, opalas. Os que creem, os que te esperam, os que amam, os que se arrependem, os que vivem e morrem na justiça, os que sofrem, os que deixam o erro pela verdade, os que eram duros de coração, mas se tornaram mansos em seu nome, os inocentes, os arrependidos, os que se despojam de todas as coisas para ficarem ágeis e seguir o Senhor, as virgens de espírito resplandecente, com uma luz parecida com uma aurora do céu de Deus. Glória ao Senhor, glória a Adonai, glória ao Rei sentado em seu trono. Sua voz é um grito. As pessoas se sentem sacudidas por um tremor, e a mulher parece estar realmente vendo o que diz, como se uma nuvem dourada que lá se vai navegando por um céu sereno que ela parece estar acompanhando com seu olhar arrebatado, fosse para ela uma lente para ver as glórias celestes. Ela repousa como se estivesse cansada, mas sem mudar de posição. Somente o seu rosto fica transfigurado pela palidez da pele e o brilho dos olhos. Depois ela continua a falar, abaixando seu olhar sobre Jesus, que a está escutando atentamente no meio de um grupo de escribas que sacodem a cabeça. Irônicos e zombeteiros, e de apóstolos e seguidores que estão pálidos por uma sagrada emoção. Ela começa a falar de novo em voz clara, mas menos alta. Eu estou vendo, eu vejo no homem o que se esconde no homem. Santo é o homem, mas o meu joelho se dobra diante do Santo dos Santos encerrado no homem. Sua voz se torna forte, imperiosa como uma ordem. Olha o teu rei, ó povo de Deus. Procura conhecer o seu rosto. A beleza de Deus está diante de ti. A sabedoria de Deus veio usar de uma boca para te instruir. Não são mais os profetas, ó povo de Israel, que te falam no inanimável. É Ele próprio, é Ele mesmo, Ele que conhece o mistério que é Deus e que te fala de Deus. É Ele que conhece o pensamento de Deus, que te aproxima do seu seio, ó povo ainda pequeno depois de tantos séculos, e te nutre com o leite da sabedoria de Deus, para tornar-te adulto em Deus. Para fazer isso, Ele se encarnou em um seio, no seio de uma mulher de Israel. Grande aos olhos de Deus e dos homens, mais do que qualquer outra mulher, ela roubou o coração de Deus com um só de seus suspiros de pomba. A beleza de seu espírito seduziu o Altíssimo, e ele fez dela o seu trono. Maria de Arão pecou, porque nela estava o pecado. Débora julgou que se devia fazer
mas não trabalhou com suas mãos. Jael foi forte, mas sujou-se com o sangue. Judite era justa e temia o Senhor, e Deus esteve em suas palavras e lhe permitiu o ato, para que Israel fosse salvo. Mas por amor à pátria usou de uma astúcia homicida. Mas a mulher que o gerou supera essas mulheres, porque ela é a serva perfeita de Deus e o serve sem pecar. Toda pura, inocente e bela, ela é o belo astro de Deus, desde o seu surgir até o seu ocaso. Toda bela, resplendente e pura, para ser estrela e lua. Luz para os homens encontrarem o Senhor. Ela não vai à frente nem atrás da arca santa, como Maria de Arão, pois a arca é ela mesma. Sobre a onda escura da terra, coberta pelo dilúvio das culpas, ela desliza e salva, porque quem nela encontra o Senhor. Pomba sem mancha, ela sai e leva consigo a oliveira da paz aos homens, porque ela é azeitona formosa. Porque ele é azeitona formosa, ela se cala. Em seu silêncio, está falando e trabalhando mais do que Débora, do que Jael e do que Judite, e não aconselha batalhas, não incita matanças, não derrama outro sangue a não ser o mais escolhido, aquele com o qual fez o seu filho. Mãe feliz, mãe sublime, Judite temia o Senhor, mais de um homem tinha sido a sua flor. Esta deu ao Altíssimo sua flor intacta. E o fogo de Deus desceu no cálice do lívio suave, e um seio de mulher foi capaz de conter e carregar o poder, a sabedoria e o amor de Deus. Glória à mulher! Cantai, ó mulheres de Israel, o louvor dela. A mulher se cala como se tivesse esgotado sua voz. De fato, eu não sei como é que ela faz para sustentar aquele timbre tão forte. Os escribas dizem: está doida, está doida. Faze que ela se cale. Ou está doida ou possessa. Ordena ao espírito que se apoderou dela para que vá embora. Não posso. Nela há somente o Espírito de Deus e Deus não se expulsa a si mesmo. Não fazes porque ela te louva e isso lisonjeia o teu orgulho? Escriba, pensa no que sabes de mim e verás que eu não conheço orgulho. E, no entanto, só um demônio pode falar nela, para exaltar assim uma mulher, a mulher. E que é que vale Israel e para Israel essa mulher? Que é senão pecado aos olhos de Deus, a seduzida e a sedutora? Se não fosse pela fé, difícil seria pensar que existe uma alma na mulher, pois é proibido a ela aproximar-se dos santos por causa de sua impureza. E essa mulher diz que Deus desceu nela. Diz um outro escriba escandalizado, e os seus companheiros concordaram com ele. Que horror! Jesus então diz sem olhar ninguém no rosto e parecendo que está falando a si mesmo: a mulher esmagará a cabeça da serpente. A virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado Emanuel. Um rebento brotará da raiz de Jessé, uma flor nascerá dessa raiz, e sobre ela repousará o Espírito do Senhor. Essa mulher é minha mãe, escriba, em honra do teu saber. Lembra-te das palavras do livro e procura compreendê-las. Os escribas não sabem o que responder. Aquelas palavras já foram lidas 1000 vezes por eles e julgadas verdadeiras. Poderão negar isso agora? Então eles se calam. Alguém dá ordens para que se acendam as fogueiras, porque o frio está forte por perto das margens por onde está passando agora o vento da tarde. Os outros obedecem e labaredas sobre os galhos descem secos, logo se levantam formando uma coroa ao redor do grupo que se ajuntou. A luz movediça do fogo parece estar despertando a mulher, que estava emudecida e com os olhos fechados, como que recolhida em si mesma. Ela reabre os olhos e acorda, olha de novo para Jesus e grita de novo: Adonai, Adonai, tu és grande. Cantemos ao divino um cântico novo. Shalem, Shalem, Malquiche. Paz, paz, o rei ao qual nada resiste. De repente a mulher se cala. Olha ao redor pela primeira vez desde que começou a falar, olhando para aqueles que rodeiam a Jesus e fita bem os escribas, como se os estivesse vendo pela primeira vez. E sem nenhum motivo aparente,
Formam-se lágrimas em seus grandes olhos. Seu rosto fica triste e sem esplendor. Agora ela fala lentamente com uma voz profunda, como quem está falando de coisas dolorosas. Não, há quem que resiste, alguém que resiste. Escuta, ó povo, desde que começou a minha dor, ó povo de Betleque. Tu me tens ouvido falar. Depois de anos de silêncio e de dor, eu ouvi e disse o que ouvi. Agora já não estou mais entre os verdes bosques de Betleque. Como a virgem viúva que acha no Senhor sua única paz. Eu não tenho em torno de mim somente os meus concidadãos para lhes dizer: temamos o Senhor, porque chegou a hora de estarmos prontos para o seu chamado. Embelezemos a veste do nosso coração, para não sermos indignos de sua presença entre nós. Cinjamo-nos de fortaleza, porque a hora do Cristo é hora da prova. Purifiquemo-nos como vítimas para o altar, a fim de que possamos ser escolhidos por aquele que nos ensina. Quem é bom, faça-se melhor. Quem é soberbo, torna-se humilde. Quem sofre de luxúria, livre-se da carne, a fim de que possa acompanhar o cordeiro. O avarento se transforma em benfeitor, pois Deus nos faz o bem por seu Messias, e cada um pratique a justiça para poder pertencer ao povo bendito que vem. Agora eu estou falando diante dele, diante de quem crê nele, e também diante de quem não crê, e zomba do santo, e daqueles que falam e creem em seu nome nele. Mas eu não tenho medo. Vós dizeis que eu sou doida, vós dizeis que quem fala em mim é o demônio. Eu sei que poderias fazer-me apedrejar como blasfemadora. Sei que isto que eu vos direi vos parecerá um insulto e blasfêmia, e me odiareis. Mas eu não tenho medo. Sou a última, talvez, das vozes que falam dele antes de sua manifestação, e terei talvez a sorte de muitas outras vozes, mas não tenho medo. Muito longo é o exílio, no frio e na solidão da terra, para quem pensa em ir para o seio de Abraão, no reino de Deus, ao reino de Deus que o Cristo abre para nós. Mais santo do que o santo seio de Abraão. Sabeia do Carmelo, da estirpe de Arão, não teme a morte. Mas teme o Senhor, e fala quando ele a faz falar, para não desobedecer à sua vontade. E diz a verdade, porque fala de Deus com as palavras que Deus lhe dá. Eu não temo a morte, mesmo que me chamasses de demônio e me apedrejasses como blasfemadora. Mesmo que o pai e a mãe, meus irmãos, por essa desonra morrerem, eu não tremerei de medo nem de dó. Eu sei que o demônio não está em mim, porque em mim está calada toda concupiscência, e toda Betleque sabe disso. Eu sei que as pedras não poderão fazer outra coisa além de colocarem uma pausa mais breve do que um respiro ao meu canto. E depois o meu canto terá mais amplitude na liberdade do além-terra, e sei que a dor daqueles que são do meu Senhor, Deus a confortará, e que ela será breve, enquanto que eterna será depois a sua alegria de parentes mártires, por causa de uma Marte. Não temo a vossa morte, mas sim o que me viria de Deus, se eu não lhe obedecesse. Eu falo, e falo aquilo que me foi dito. Ó povo, escuta e escutai vós, ó escribas de Israel. Levanta de novo a voz amargurada e diz: uma voz vem do alto e grita no meu coração. E diz: o antigo povo de Deus não pode cantar o cântico novo, porque não ama o seu Salvador. Cantarão o cântico os que foram salvos de todas as nações, os do povo do Cristo Senhor, e não aqueles que odeiam o meu verbo. Que horror! Ela dá realmente um grito que faz estremecer. A voz produz luz e que luz a voz produz luz, e que a luz produz a visão. Que horror! Que é que estão vendo? O que é que eu estou vendo? O grito é quase um uivo. Ela se contorce como se estivesse pregada diante de algum espetáculo tremendo que lhe torturasse o coração, e estivesse tentando acabar com aquilo fugindo dali. Seu manto caiu-lhe dos ombros, e ela fica com sua veste branca ao lado de um grande tronco preto. No meio da luz que vai diminuindo lentamente no reflexo verde do bosque,
e no avermelhado e oscilante movimento das chamas, seu rosto toma um ar fortemente trágico. Formam-se sombras sob os olhos, ao redor das narinas e sob os lábios. Parece um rosto escavado pela dor. Ela torce suas mãos, repetindo em voz mais baixa: Eu estou vendo, eu estou vendo. E bebendo suas lágrimas, ela continua: Eu estou vendo os delitos deste meu povo e sou impotente para fazê-los cessar. Eu vejo os corações dos meus compatriotas e não os posso mudar. Que horror! Que horror! Satanás deixou seus lugares e veio fazer sua morada nos corações destes. Faze-a calar, manda os escribas a Jesus. Vós prometestes deixá-la falar, respondeu Jesus. E a mulher continua: Eu volto à terra, ao barro, ó Israel, que ainda sabes amar o Senhor. Cobre-te de cinzas, veste o silício, por ti mesma e por eles. Jerusalém, salva-te, Jerusalém. Eu vejo uma cidade tumultuada, pedindo um delito. Eu ouço, estou ouvindo dos que estão invocando com ódio o sangue sobre eles. Eu vejo que estão levantando a vítima na Páscoa de sangue. Vejo escorrendo aquele sangue, ouço aquele sangue gritar mais do que o sangue de Abel. Enquanto se abrem os céus, a terra se sacode e o sol escurece. E aquele sangue não grita vingança, mas pede perdão para o seu povo assassino. Piedade para nós, Jerusalém, converte-te. Aquele sangue, um rio que lava o mundo, curando de todos os males, cancelando todas as culpas. Mas para nós, de Israel, aquele sangue é fogo. Para nós ele é um cinzel que escreve sobre os filhos de Jacó o nome dos vencidos e a maldição de Deus. Jerusalém, tem piedade de ti mesma e de nós. Mas faze-a calar-se, nós te ordenamos, gritam os escribas, enquanto a mulher soluça cobrindo seu rosto. Eu não posso impor a verdade que se cale. A verdade é uma doida que está delirando. Que mestre és tu, se tomas por verdade as palavras de uma mulher que delira? E que Messias és, se não sabes nem fazer calar uma mulher? E que profeta és, se não sabes pôr em fuga o demônio? No entanto, em outras ocasiões o fizeste. Ele o fez sim, mas agora não lhe convém. É um plano bem engenhado para aterrorizar as multidões. E teria eu escolhido logo esta hora, este lugar e este punhadinho de homens para fazer isso, quando eu podia fazê-lo em Jericó lotado de gente? Quando eu tive mais de 5.000 pessoas que me seguiam e me rodearam muitas vezes, quando o recinto do templo ficou pequeno para acolher todos aqueles que me queriam ouvir? E por acaso pode o demônio dizer palavras de sabedoria como estas? Quem de vós, em consciência, pode dizer que algum erro escapou de seus lábios? Não ressoam de seus lábios com voz de mulher as terríveis palavras dos profetas? Não estáis ouvindo a voz de Deus através da criatura, a voz que procura ser acolhida para o vosso bem? Mas essa mulher, que para mim é desconhecida, que favor estará esperando por suas palavras? Que é que receberá por elas, senão o vosso desprezo, as vossas ameaças e talvez até a vossa vingança? Não, eu não lhe imponho silêncio. Pelo contrário, para que estes poucos a ouçam, e vós também a ouçais e possais arrepender-vos enquanto é tempo. Eu lhe ordeno, fala, Sabai. Eu te mando em nome do Senhor. Agora é Jesus que a está mandando falar. É o Cristo poderoso das horas dos milagres, dos grandes olhos que atraem o seu esplendor de estrela azul e que as labaredas de uma fogueira que está acesa entre a mulher e ele tornam ainda mais viva. A mulher, porém, oprimida pela dor, está menos imponente agora, de cabeça baixa, com o rosto coberto pelas mãos e com seus cabelos pretos soltos caírem-lhe por sobre os ombros e para a frente como um véu de luto sobre a veste branca. Fala, eu te ordeno. Não ficarão sem fruto as tuas dolorosas palavras, Sabeia, da estirpe de Arão. Fala! A mulher obedece, mas ela agora fala baixo, a tal ponto que todos vão mais para perto dela, a fim de ouvi-la melhor.
Ela parece estar falando a si mesma, olhando para o rio que passa rente à sua direita com os últimos reflexos de suas águas naquele dia. E ela parece estar conversando com o rio. Ó Jordão, rio sagrado de nossos pais, que tens a onda azul e encrespada, como um bicho precioso, e por ela refletes as claras estrelas e a cândida lua, e acaricias os salgueiros de tuas margens, que és um rio de paz e contudo conheces tantas dores. Ó Jordão, que nas horas de tempestade, sobre as ondas inchadas e agitadas, transportas as areias de milhares de torrentes, com as suas rapinas e às vezes até troncos de tenros arbustos sobre os quais está um ninho, e o transportas vorticoso para o abismo mortal do mar salgado. E sem teres dó do casal de passarinhos que o vão acompanhando, voando, piando de dor, vendo seu ninho destruído pela tua rapina. Assim verás, ó sagrado Jordão, atingido pela ira divina, arrancado das casas e do altar, e indo para a ruína para perecer na maior das mortes o povo que não quis o Messias. Salva-te, meu povo, crê no teu Senhor, segue o teu Messias, reconhece-o pelo que ele é. Não é rei de povos e milícias, é rei das almas, das tuas almas e de todas as almas ele é. Desceu para recolher as almas justas e subirá de novo para conduzi-las ao reino eterno. Ó vós que estáis preocupados com o futuro da pátria, uni-vos este Salvador, ao nosso Salvador, que não morra completamente a semente de Abraão. Fugi dos falsos profetas, das bocas mentirosas, dos corações rapinantes que querem arrancar-vos dos braços da salvação. Saí das trevas que vem crescendo ao redor de vós, escutai a voz de Deus. No decreto de Deus, os grandes que vós hoje temeis já são pó, mas um só é o vivente. Os lugares nos quais eles reinam e dos quais eles vos oprimem já são ruínas. Um só é o que dura Jerusalém. Onde estão os orgulhosos filhos de Sião, de que te garbas? Onde estão os rabis e sacerdotes com os quais te ornas e dos quais tanto te admiras? Olha para eles, estão oprimidos com grilhões, indo para o exílio, passando pelo meio dos escombros dos teus palácios, pelo meio do fedor dos mortos, pela espada e pela fome. Sobre ti está o furor de Deus, ó Jerusalém, que rejeitas o teu Messias e o golpeias no rosto e no coração. Em ti toda a beleza está destruída, toda esperança para ti está morta. Profanados estão o templo e o altar. Manda que se cale, manda-a calar-se, nós te ordenamos. Foram-lhes arrancados os éfodes, não valem mais nada. Tu és culpado se não lhe impões silêncio. Porque eles não reinam mais, agora há um outro pontífice eterno, e ele é santo e colocado por Deus, rei e sacerdote eterno. Por aquele que faz suas ofensas feitas ao Cristo e delas toma as vinganças. Um outro pontífice, o verdadeiro, santo, ungido por Deus e pelo seu sacrifício. No lugar daqueles cuja fronte a tiara e até um desdouro, pois ela cobre pensamentos de horror. Cuja fronte a tiara é até um desdouro, pois ela cobre pensamentos de horror. Cala-te, maldita! Cala-te ou te ferimos! E os escribas a maltratam rudemente, mas ela parece não sentir. O povo tumultua. Deixai falar, vós que falais tanto, ela diz a verdade, é assim mesmo. Não há mais santidade entre nós, entre vós. Um só é o santo, e vós o viveis molestando. Os escribas acham mais prudentes então ficar calados, e a mulher continua com uma voz cansada e lamentosa. Ele veio para trazer-te a paz, e tu lhe fizeste guerra. Saúde, escarneceste dele. Amor, e tu o odiaste. Milagre, e tu o chamaste de demônio. Suas mãos curaram os teus doentes, e tu as transpassaste.
Ele te trazia luz e tu cobriste de cuspe e sujeira o rosto dele. Ele te trazia vida e tu lhe deste a morte. Israel, chora o teu pecado e não maldigas o Senhor enquanto vais indo para o teu exílio, que não terá fim como aqueles de outros tempos. Percorrerás a terra toda, Israel, mas como um povo vencido e maldito, perseguido pela voz de Deus e com as mesmas palavras que ele disse a Caim. E aqui não poderás voltar a construir um ninho firme, a não ser quando reconheceres com os outros povos que este é o Messias, o Cristo Senhor, Filho do Senhor, Jesus Cristo. A voz da mulher está fraca pela pena e pela fadiga, que sente cansada como alguém que está morrendo. Mas ela ainda não se cala, pelo contrário, se reanima para uma última ordem. Põe os pés no chão, ó povo que ainda sabes amar. Cobre-te de cinzas, veste-se com silício. O furor de Deus está suspenso sobre nós como uma nuvem carregada de granizo e de relâmpago por cima de um campo amaldiçoado. A mulher cai de joelhos, com os braços estendidos para Jesus e grita: Paz, paz, ó Rei de justiça e de paz. Paz, ó Adonai, grande e poderoso, ao qual nem mesmo o Pai resiste. Impetra paz para nós pelo teu nome, a Jesus Salvador e Messias, Redentor e Rei. E Deus 3 vezes santo. E cai no chão sacudida pelos soluços, com o rosto na grama. Os escribas rodeiam Jesus, levando-o para um lado e afastando dele todas as outras pessoas com palavras e olhares ameaçadores, e um deles diz: O menos que tu podes fazer é curá-la, porque se queres mesmo dizer que ela não tem demônio, não podes negar que seja uma doente. As mulheres que estão sacrificadas pelo destino, sua vitalidade deve mostrar-se por algum lado. E ficam divagando e vendo coisas irreais e sobretudo vendo a ti, que és jovem e belo. E elas ficam divagando e vendo coisas irreais e sobretudo vendo a ti, que és jovem e belo e... Cala-te, boca de serpente! Tu mesmo não crês nisto que dizes. Reage Jesus com uma energia tal que trunca as palavras que estavam nos lábios do escriba magro e narigudo, aquele que no começo deste episódio havia escarnecido da mulher, dizendo a falsa profetisa: Nós ofendemos o mestre. Nós o escolhemos para julgar um caso que nós não conseguimos julgar. Diz outro escriba, aquele que, tendo ido com os outros ao encontro de Jesus na estrada, disse a Jesus que nem todos os escribas estão com ele, mas que alguns o observam também para julgar e com sincera vontade de acompanhá-lo, se ele for julgado ser Deus. Mas cala a boca, Jael, também chamada Lamote, filho de Albias. Somente um mal-nascido como tu é que pode dizer tais palavras, dizem os outros investindo contra ele. O escriba fica afogueado diante de um insulto desses, mas ele se domina e lhe responde com dignidade. Se a natureza foi minha inimiga e minha pessoa, isso não quer dizer que fiquei aleijado na inteligência. Pelo contrário, privando-me ela de muitos prazeres, me fez homem de sabedoria. E se vós fosseis santos, não aviltaríeis o homem, mas respeitaríeis o sábio. Está bem, falemos do que mais nos importa. Tu tens o dever de curá-la, mestre, porque no seu delírio ela espanta o povo e ofende os sacerdócios, os fariseus e nós. Se ela vos tivesse louvado, me pediríeis que a curasse? Pergunta Jesus com doçura. Não, porque isso serviria para tornar o povo respeitoso para conosco. Este povo que tem cheiro de cabras, que nos odeia em seu coração e nos escarnece sempre que pode. Responde um escriba sem perceber que está caindo numa armadilha. Mas não se trataria ainda de uma doente? E eu não deveria curá-la? Pergunta Jesus docemente, parece um aluno perguntando ao pedagogo o que deve fazer. E os escribas, obcecados pela soberba, não percebem que estão acusando a si próprios. Nesse caso não, ao contrário, deixa lá, em seu delírio, fazer tudo o que se puder para que o povo acredite que ela é uma profetisa, honrá-la e indicá-la. Mas e se tratasse de coisas verdadeiras? Ah, mestre, exceto aquele ponto no qual ela diz coisas contra nós, o resto serviria muito para realçar o orgulho de Israel contra o romano e a conservar baixo o orgulho do povo contra nós. Mas não se poderia dizer-lhe, fala assim, mas não digas isso. Diz firmemente Jesus. E por quê? Porque quem delira fala sem saber o que diz. Com moedas e alguma ameaça, tudo se obteria, regular-se-iam até os profetas. Na verdade, não me parece.
É porque não sabes ler nas entrelinhas e porque nem tudo foi deixado por escrito. Mas o espírito profético não conhece imposições, ó escriba. Ele vem de Deus e Deus não se compra nem fica assustado por ameaças. De Jesus mudando o tom da conversa. Aqui é o começo do seu contra-ataque. Mas ela não é profetisa? O tempo dos profetas já passou. Não é mais tempo de profetas. E por que não? Por que não os merecemos? Estamos corrompidos demais. É verdade, e tu o disses? Tu, que há pouco a julgavas digna de castigo porque dizia a mesma coisa? O escriba fica desorientado, mas um outro o ajuda. O tempo dos profetas passou com João? Já não há necessidade deles. E por que não? Porque tu estás aqui a dizer a lei e a falar de Deus. Também no tempo dos profetas havia lei e a sabedoria falava de Deus. Portanto, essas coisas existiam. Mas o que profetizavam? A tua vinda. E tu já vieste, não há mais necessidade deles. Centenas e centenas de vezes vós indagastes de mim, vós sacerdotes e fariseus, se eu sou ou não sou o Cristo. E como eu respondia que sim, fui chamado de blasfemador e doido, e apanhastes pedras para lançarem contra mim. Não és tu, Sadoc, o chamado escriba de ouro? De Jesus mostrando o escriba narigudo que maltratou a mulher depois de tê-la tentado a cair em erro. Eu sou, e daí? Pois bem, acontece que tu mesmo sempre tens sido o primeiro, tanto já em Giscala como no templo, a dar começo à violência contra mim. Mas eu te perdoo. Somente quero lembrar-te de que tu o fazias, dizendo que eu não podia ser o Cristo, enquanto que agora tu afirmas que eu sou. Eu te lembro também o desafio que eu te fiz em Quedes. Daqui a pouco verás cumprir-se uma parte dele quando a lua voltar a esta fase com que agora brilha no céu e eu te darei a prova. A primeira, outra, tu terás quando o trigo que agora está dormindo na terra estiver balançando suas espigas ao sopro da brisa de Nizam. E àqueles que dizem serem inúteis os profetas, eu respondo: quem é que vai poder pôr limites ao Senhor Altíssimo? Em verdade eu vos digo que profetas sempre haverão, enquanto houver homens. Eles são os archotes no meio das trevas do mundo, são as lareiras no meio do gelo do mundo, são os toques de trombeta que despertarão aos que estiverem dormindo, são vozes que nos fazem lembrar de Deus e de suas verdades que caíram com o tempo no esquecimento e no descaso, e levam ao homem a palavra direta de Deus, suscitando frêmitos, emotivos nos esquecidos e apáticos filhos do homem. Terão outros nomes, mas sua missão é igual, e também sua sorte de terem que passar pela dor humana e depois por um gozo sobre-humano. Ai de nós, se não fossem esses espíritos que o mundo inteiro irá odiar, mas que Deus amará em alto grau. Ai de nós, se eles não existissem para sofrer e perdoar, para amar e trabalhar em obediência ao Senhor. O mundo pereceria no meio das trevas do gelo, em um torpor de morte, em uma ignorância selvagem e embrutecedora. E por isso Deus os suscitará e eles existirão sempre. E quem poderá impor a Deus que não faça assim? Talvez tu, Sadoc, ou tu? Em verdade eu vos digo que nem os espíritos de Abraão, de Jacó e de Moisés, de Elias, de Eliseu, poderiam impor a Deus esta limitação. E só Deus é que sabe quão santos eles eram e que luzes eternas eles são. Então, tu não queres curar a mulher nem condená-la? Não. E achas que ela profetiza? E acha que ela profetiza? Inspirada, sim. Tu és um demônio com ela. Vamos, não nos convém perder mais tempo com demônios. Disse Sadoc dando um empurrão de carregador em Jesus para afastá-lo de sua frente. Muitos o acompanham, alguns ficam. Entre estes está aquele que eles chamam de Joel Alamote. E vós não os acompanhais? Pergunta Jesus, mostrando os que lá se vão. Não, mestre, não vamos embora porque já é noite. Mas queremos dizer-te que cremos no teu julgamento. Deus tudo pode, é verdade. E para nós que caímos em muitas culpas, ele pode suscitar espíritos que nos chamem de novo à justiça. Diz um de idade bem avançada. Disseste bem. E esta tua humildade é mais aos olhos de Deus do que o teu saber. Então lembra-te de mim quando estiveres no teu reino? Sim, Jacó. Como é que sabes meu nome? Jesus sorri sem responder. Mestre, lembra-te de nós, dizem os outros três. E o último a falar, Joel Alamote, diz também.
e bendizemos o Senhor que nos deu esta hora. Bendigamos ao Senhor, disse Jesus. Eles se saúdam e se separam. Jesus se reúne com os seus apóstolos e vai com eles para perto da mulher, que tomou de novo a posição em que estava no começo, encolhida sobre si mesma, em cima da raiz saliente. A mãe e o pai dela, aflitos, perguntam ao mestre: então, nossa filha é um demônio? Eles, antes de se irem, disseram isso. Não é. Ficai tranquilos e amai-a, porque sua sorte é muito dolorosa, como todas as sortes semelhantes à dela. Mas eles disseram que tu é que assim julgaste. Eles mentiram. Eu não minto. Ficai tranquilos. João de Éfeso vai para a frente com Salomão e os outros discípulos. Mestre, Sadoque ameaçou a estes, eu te digo. A estes ou a esta? A estes e a esta, não é verdade, vós dois? Sim, assim nos disseram a mim e a mãe. Se não soubermos fazer nossa filha calar, ai de nós. E a saber, eles disseram: se falares, te denunciaremos ao sinédrio. Tristes dias estamos prevendo para nós, mas nosso coração está em paz por aquilo que disseste, e suportaremos o que vier. Mas quanto a ela, que é que devemos fazer? Aconselha-nos, Senhor. Jesus fica pensando e depois responde: não tendes parentes longe de Betleque? Não, mestre. Jesus pensa e depois ergue o rosto, olha para José, João de Éfeso e Filipe de Arbela e depois dá esta ordem: vós partireis em viagem com estes, e depois de Betleque ireis com ela e a mudança dela para Aera. Direis à mãe de Timoneu que cuide dela em meu nome. Ela sabe o que é ter um filho perseguido. Assim faremos, Senhor. É uma boa decisão. A Aera está longe e fora de mão, dizem os três. O pai e a mãe de Sabeia beijam as mãos do mestre e lhe agradecem e o bendizem. Jesus se inclina para a mulher, toca sobre a cabeça velada dela e diz: escuta, Sabeia. A mulher levanta a cabeça e olha para ele e depois cai de joelhos. Jesus mantém a mão sobre a cabeça dela. Escuta, Sabeia. Tu irás para onde eu te mandar. Vou te mandar para a casa de uma mãe. Eu gostaria de mandar-te à casa da minha mãe, mas não me é possível. Então continuarás a servir ao Senhor em justiça e obediência. Eu te abençoo, mulher. Vá em paz. Sim, meu Senhor e meu Deus, mas quando eu tiver que falar, poderei fazê-lo? O Espírito que te ama te guiará, conforme a hora. Não tenhas medo do seu amor. Ser humilde, casta, simples e sincera. E ele não te abandonará nunca. Vá em paz. Jesus se reúne de novo com os apóstolos e Zaqueu, com os seus que estavam parados à distância de alguns passos, entretendo também alguns curiosos. Vamos, já é noite. Não sei como fareis para chegar a Jericó, vós que tendes que ir lá. Nós achamos melhor pensar na mulher e seus pais, mas se tu achas bom, ficaremos fora da casa. Tu com eles podereis dormir nela até amanhã cedo, propõe um dos amigos do Zaqueu. Uma boa proposta. Ides dizer a Sabé que venha com os seus e com os discípulos. Eles irão dormir, eu ficarei convosco. Não é noite de vento. Faremos fogueiras e esperaremos amanhã assim, eu vos instruindo e vós me escutando. E vagarosamente ele se põe a caminho ao primeiro clarão da lua. E assim termina a visão Fiat.